Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir, praticar o seu listening, tentar compreender. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. 3. I definitely spend a lot more time cooking now than I did before. I think because about a year ago I started living with my boyfriend. When I lived alone, in the evening I was tired and I just got a takeaway or made something really quickly or just had some bread and cheese or whatever was in the fridge. Whatever was easier. But when you have someone else in the house, you feel more like cooking. And also, my boyfriend's a vegetarian, so it's a bit more complicated to do something very quick. So before, I spent about 20 minutes a day, and now I spend about an hour. But I'm quite happy with that. I enjoy it. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Olha só. I definitely spend a lot more time cooking now than I did before. I think because about a year ago I started living with my boyfriend. When I lived alone, in the evening I was tired and I just got a takeaway or made something really quickly. Or just had some bread and cheese or whatever was in the fridge. Whatever was easier. But when you have someone else in the house, you feel more like cooking. And also my boyfriend's a vegetarian, so it's a bit more complicated to do something very quick. So, before I spent about 20 minutes a day and now I spend about an hour. But I'm quite happy with that. I enjoy it. Very good. Então, é o depoimento de uma mulher falando sobre algo que mudou na vida dela. Olha só. I definitely spend a lot more time cooking now than I did before. Então, I definitely, definitivamente. Definitivamente, spend. Tem a ver com passar ou gastar. A lot more time. A lot, muito. More, mais. Time, tempo. Cooking, cozinhando, né? Vem do verbo cook, cozinhar. Now, agora. Then, do que ou da qual. Did, ele é o passado do verbo do. O que acontece? Lembre que o do, né, além de se auxiliar para formar frases interrogativas ou negativas, ele também pode atuar como verbo principal fazer. Mesma lógica para o did. Além de funcionar como auxiliar para formar frases interrogativas ou negativas no passado simples, ele também pode funcionar como fazia, fiz, depende do sujeito. Before, antes. Então, eu definitivamente passo ou gasto muito mais tempo cozinhando agora do que eu fazia antes, né? Do que eu gastava antes. I think because about a year ago I started living with my boyfriend. Então, eu definitivamente passo muito mais tempo cozinhando agora do que eu passava antes, né? Do que eu fazia antes. Fazia o quê? Passar tempo cozinhando. I think, eu acho. Think, pensar ou achar. Because, por quê? Eu acho, que é porque, por causa. About, cerca. A year ago. Year, ano, ago, atrás. Então, eu acho que é porque cerca de um ano atrás, I started living with my boyfriend. Start vem do verbo iniciar, começar. Também pode ser início, começo. Então, I start, aqui o verbo está conjugado no passado, né? Passado simples. Start é um verbo regular. Então, para colocar ele no passado, a gente utiliza o ed. I started living with my boyfriend. Eu comecei a morar com o meu namorado. Por que o verbo live, viver ou morar, tá com ing? Porque ele se torna um objeto, né? Eu comecei a morar. Quem sofreu a ação do verbo começar? O verbo living. Eu comecei a morar with my boyfriend, com o meu namorado. Então, há cerca de um ano atrás, eu comecei a morar com o meu namorado. When I lived alone, in the evening, I was tired and I just got a takeaway. Então, when I lived alone,
Lived é o passado do verbo live, viver ou morar. Então, when I lived, quando eu morava, ó, ele também, o verbo live, também é um verbo regular, né? Então, o passado, como ele já termina com a letra E, só acrescenta o D. When I lived alone, quando eu morava sozinha, quando eu vivia sozinha, o passado simples tem os verbos regulares e irregulares, né? Se você não sabe isso, não faz ideia do que eu tô falando, eu te aconselho a depois parar e tirar um tempinho, porque é interessante, tá? Ó, verbos irregulares são aqueles que sofrem uma alteração na estrutura quando são conjugados no passado. A gente tem um exemplo logo aqui que é o got. E verbos regulares são aqueles que o passado é construído com o ed. Aí é o que eu tô falando porque a regra geral é acrescentar o ed, mas dependendo do verbo, né, a gente faz algumas modificações, como por exemplo, live já termina com e, então eu só acrescento o verbo de. When I lived alone, quando eu morava sozinha, alone, sozinho, sozinha, in the evening, à noite ou à noite, I was tired, eu estava cansada, né, o was passado do verbo be, tired vem de cansado, então I was tired, eu estava cansada, and I just got a takeaway. Ó, duas coisas que eu vou ressaltar aqui. Got é o passado do verbo get. Get, né, se você já acompanha meus vídeos, você sabe que o get tem vários usos, várias aplicações. Comprar, conseguir, arranjar, obter, chegar, entender, enfim. E então, got, passado do get, takeaway. Takeaway é utilizado para se referir a estabelecimentos, restaurantes que oferecem refeições para a pessoa comprar e consumir em outro local, né? Consumir em casa, levar para viagem. Então, I was tired and I just got a takeaway. Então, à noite eu estava cansada e eu just, além de ser apenas, somente, também pode ser utilizado para dar ênfase, né? Então, simplesmente passava em um takeaway, né? Comprava algo em um takeaway, or made something really quickly, né? Or made something really quickly. Pegava um delivery aqui também, ficaria bom. Or made something really quickly. Made é o passado do verbo make. Aí o exemplo de um verbo irregular. Make, fazer. O passado dele, né? O passado simples é made. Or made something really quickly. Ou fazia, preparava something, alguma coisa, algo really quickly. Realmente ou muito quickly, rápido, né? Quickly seria rapidamente, ó. Quick, rápido, quickly, rapidamente. Mas or made something really quickly, ou fazia algo muito rapidamente, bem rapidamente, ou preparava algo bem rápido. Or just had some bread and cheese, or whatever was in the fridge, whatever was easier. Or just, ou apenas, ou simplesmente tinha. Lembre que o verbo had é outro exemplo de verbo irregular. Have, o passado dele é had. Some bread. Lembre que a gente pode utilizar o verbo have para falar de consumir, né? Alimentos, bebidas, consumir, ingerir. Então, eu simplesmente tinha, esse tinha aqui, no caso, comia algum bread and cheese. Bread, pão, cheese, queijo. Então, eu simplesmente comia um pão com queijo, ou whatever was in the fridge. Whatever tem a ver com qualquer que seja, o que quer que seja. Was in the fridge. Was, passado do verbo be, in the fridge. Fridge vem de refrigerator, que é geladeira, tá? Então, eu simplesmente comia um pão com queijo, ou seja lá o que estivesse na geladeira. Whatever was easier. Whatever, de novo, o que quer que seja, seja lá o que for, né? Só que aqui was passado. Então, o que quer que fosse, easier, mais fácil. Easy tem a ver com fácil. Esse ER, lembrando que easy é com Y, tá? Aqui trocou para I para formar o comparativo. Easy, fácil. Easier, ER é utilizado para formar o comparativo. Easy, fácil, ER, mais fácil. Fast, rápido, faster, mais rápido, tá? Então, whatever was easier, seja lá o que fosse mais fácil, o que quer que fosse mais fácil. Então, eu simplesmente comi um pão com queijo, ou o que quer que estivesse na geladeira, o que quer que fosse mais fácil, seja lá o que fosse mais fácil. But when you have something else in the house, you feel more like cooking. But, mas,
When you have, quando você tem. Someone else. Someone, alguém. Else tem a ver com a mais, né? Um outro. Someone else. Então, alguém a mais ou alguma outra pessoa. In the house, em a casa, na casa. You feel more like cooking. Preste atenção aqui, ó. Do you feel like something, né? You feel like something é quando você está no clima de algo, você se sente afim de algo. Então, you feel more like cooking, você se sente mais afim de cozinhar, né? Você fica mais no clima de cozinhar. But when you have someone else in the house, you feel more like cooking. Então, mas quando você tem outra pessoa na casa, né? Quando você tem um outro alguém na casa, você tem mais vontade de cozinhar, você se sente mais afim de cozinhar. E de novo aqui, ó, o cooking tá com a ing, porque você se sente mais afim disso aqui, ó, disso que de cozinhar. Do you feel like ice cream today? Você tá afim de sorvete hoje? Você tá no clima de sorvete hoje? Então, mesma lógica aqui, ó. Mas quando você tem outra pessoa na casa, você se sente mais afim de cozinhar. And also my boyfriend's a vegetarian. And also também, então, e também my boyfriend's, meu namorado, ó, esse apóstrofo com S é o verbo bicontraído, né? My boyfriend is a vegetarian. Meu namorado é um vegetariano. Vegetariano. So it's a bit more complicated to do something very quick. So, então, it's a bit more, é um pouco mais, ó, bit more, um pouco mais. Bit tem a ver com pouco, more, mais, complicated, complicado, to do, fazer, preparar, something, alguma coisa, very quick, muito rápido. Então, é um pouco mais complicado de preparar algo muito rápido, quick, rápido. So, before I spent about 20 minutes a day, and now I spend about an hour. Tá bom? So, então, ele pode ser utilizado, né, para introduzir assuntos. So, então, before, antes, I spent. Spent é o passado de spend. Ó, spend é gastar ou passar. Então, spent, passado, é exemplo de outro verbo irregular aí, ó. I spent, eu passava, eu gastava, about, cerca, em torno, 20 minutes a day, de 20 minutos por dia, né? A day, por dia, a month, por mês, a year, por ano, né? Ó, twice a day, 2 vezes por dia, 3 times a year, 3 vezes por ano. Então, antes eu passava cerca de 20 minutos por dia, and now, e agora, I spend, eu passo, eu gasto cerca de 1 hora, né? About an hour, cerca, em torno de 1 hora. An hour, 1 hora. But I'm quite happy with that. I enjoy it. Mas, I'm quite happy, quite, bastante, muito, happy, feliz, with that. That, fazendo referência a algo que foi dito anteriormente, então, mas eu sou bastante feliz, eu sou muito feliz com isso. I enjoy it, eu gosto, né? Enjoy vem de curtir, gostar, aproveitar. E o it, porque a gente sempre precisa referenciar o sujeito e o objeto em inglês. Então, but I'm quite happy with that, I enjoy it. Mas eu sou muito feliz, né? Eu estou muito feliz com isso, eu estou bastante feliz com isso. Eu gosto, né? Eu curto isso, eu gosto disso. Eu gosto de cozinhar, ok? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso o texto com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. 3. I definitely spend a lot more time cooking now than I did before. I think because about a year ago I started living with my boyfriend. When I lived alone, in the evening I was tired and I just got a takeaway or made something really quickly or just had some bread and cheese or whatever was in the fridge. Whatever was easier. But when you have someone else in the house, you feel more like cooking. And also, my boyfriend's a vegetarian, so it's a bit more complicated to do something very quick. So before, I spent about 20 minutes a day, and now I spend about an hour. But I'm quite happy with that. I enjoy it.
3. I definitely spend a lot more time cooking now than I did before. I think because about a year ago I started living with my boyfriend. When I lived alone, in the evening I was tired and I just got a takeaway or made something really quickly, or just had some bread and cheese or whatever was in the fridge. Whatever was easier. But when you have someone else in the house, you feel more like cooking. And also, my boyfriend's a vegetarian, so it's a bit more complicated to do something very quick. So before, I spent about 20 minutes a day, and now I spend about an hour. But I'm quite happy with that. I enjoy it.